Olá a todos, eu me chamo Cláudia Moraes, estou aqui para apresentar o trabalho intitulado Repercussão das greves pelo clima e do efeito Greta na cobertura brasileira, análise das notícias publicadas em 2019 no G1 e UOL, de autoria de Heloísa Luzi e Cláudia Moraes. O trabalho, então, em coautoria com a Heloísa, que é doutora em Meio Ambiente e Desenvolvimento pela Universidade Federal do Paraná, e pós-doutora em Comunicação e Informação pela Universidade Federal do Rio Grande do Sul. Eu sou doutora em Comunicação e Informação pela Universidade Federal do Rio Grande do Sul e professora na Universidade Federal de Santa Maria. Ambas fazemos parte do grupo de pesquisa em jornalismo ambiental da URGS, liderado pela professora Ilza Girardi. A nossa proposta de análise, então, ela decorre da visibilidade que as manifestações do clima ganharam no Brasil e no mundo a partir das greves iniciadas pela ativista jovem Greta Thunberg, que começou a faltar aula para se manifestar em frente ao Parlamento da Suécia com o cartaz Greve das Escolas pelo Clima. Elegemos então como foco de atenção as palavras-chave na busca por elementos que nos permitam entender como a imprensa brasileira apresentou essa discussão. Então, como os portais G1 e UOL reverberaram o apelo da emergência climática em termos de frequência, aprofundamento e proximidade geográfica. A ativista Greta Thunberg foi indicada ao Nobel da Paz em 2019, também recebeu o título de Pessoa do Ano em 2019 pela revista Time. Fez discursos no Parlamento Europeu, na 25ª Conferência do Clima da Organização das Nações Unidas, em Madrid, e no Fórum Econômico Mundial, em Davos. Ela é considerada uma inspiração global, representando o ativismo climático. Obviamente que nesse período também recebeu muitas críticas e gerou, o que acabou gerando também desinformação nas redes sociais que circularam em bastante profusão no período. Mesmo então considerando esses resultados positivos da popularidade da ativista, atrelada diretamente à causa climática, que promoveram greves pelo clima, amplificaram o debate no planeta, na prática pouco foi efetivamente feito pelos políticos e tomadores de decisão para combater os riscos climáticos. Penske, em 2019, ao trazer o caso da repercussão do efeito Greta para a Alemanha, afirma que o retorno pode ser visto como ambivalente, porque existe um abismo na forma como a mídia tradicional e a digital elas reagem ao discurso da geração. Além disso, vimos que, conforme o Kivam, em 2019, ele reconheceu que se reconhece uma crise global, mas não se age de acordo com esse entendimento. Existe, então, uma contradição nesse efeito Greta. O jornalismo ele contribui para a comunicação de riscos e é considerado um eficiente espaço para gerar atenção pública. Também sabemos que o tema do meio ambiente e da mudança climática está sempre em constante disputa, onde a gente tem principalmente uma proeminência do cenário internacional sobre os fatos locais e cobertura muito focada em eventos, relatórios científicos e desastres. Por fim, a gente considera que existe uma simplificação na cobertura dos eventos associados à mudança climática, o que importa a gente, então, aprofundar esse pensamento da mudança climática no jornalismo. Na nossa metodologia, então, a gente observou o tema da mudança do clima nas notícias publicadas em 2019 pelos dois portais de notícias mais acessados no Brasil, G1 e UOL, sobre as greves do clima, sobre a principal referência que foi a Greta Thunberg. Também fizemos pesquisas avançadas, além dos portais, pelo Google, para buscar todas as possíveis notícias publicadas no período. De acordo com Bardin, seguindo a metodologia da análise de conteúdo, após a leitura flutuante das notícias, categorizamos em elementos, categorias para uma análise quali e quantitativa, de acordo com os nossos objetivos, e organizados em 3 grandes eixos.
Em relação à repercussão do tema estudado, observamos a frequência de publicação. Em relação à proximidade geográfica, em termos de escala do problema global e local, observamos o local do fato relatado, quando citado, bem como a origem do relato, ou seja, a notícia. Este último é dividido entre as notícias oriundas da redação do veículo, de agências locais brasileiras ou de agências internacionais. Na questão do aprofundamento das notícias publicadas, as categorias observadas foram causas e consequências e a verificação da presença de Greta Thunberg como fonte ou citação nas notícias. Vamos aos resultados, alguns principais resultados que vamos trazer nessa apresentação. Pode-se notar que o nosso foco da análise começa a ser divulgado pelos dois principais portais de notícia a partir de março e ganha maior frequência a partir de setembro, sendo o mês com maior número de notícias o de dezembro. Tanto o G1 quanto o UOL publicaram 22 conteúdos no total neste mês de dezembro. Durante o período da análise, o UOL publicou 48 notícias no total, com as duas expressões citadas, enquanto o G1 publicou 50. Esses números revelam que a cobertura não é contínua, como já registraram outros estudos, sendo neste período os picos de setembro associados à greve global do clima, que ocorreu dia 20 de setembro, e a presença da Greta Thunberg na cúpula do clima na ONU, que ocorreu em 21 a 23 de setembro em Nova York. O de dezembro é considerado associado principalmente à Conferência das Partes, a COP, que ocorreu em Madrid de 2 a 13 de setembro, no qual Thunberg também cruzou diferentes países até conseguir fazer e efetivar sua participação. O primeiro protesto que teve repercussão nacional ocorreu em março e é o período justamente que emerge a cobertura dos dois portais. Nesse gráfico das causas citadas para mudanças climáticas, nas 48 notícias do UOL foram identificadas causas em 27. A causa mais citada foi, em maior parte, a emissão de gases do efeito estufa, especialmente a partir da atuação mundial da ativista Greta, sua escolha por viajar de trens, carros elétricos e pelo mar, seguida pelo desmatamento e queimadas na Amazônia, fatos que tiveram bastante interesse na mídia mundial. De maneira geral, fala-se combater o aquecimento global por meio de redução de emissões, mas não se avança sobre quais são as fontes das emissões. Grande parte das notícias publicadas no G1 não discute a causa das mudanças do clima. Apenas 23 das 50 notícias do corpus citam alguma causa desse problema e apontam ações para frear emissões de gases de efeito estufa de forma muito genérica. Como é possível reduzir as emissões não aparece nas notícias, ficando apenas nas entrelinhas, propondo questões mais abertas, como a utilização de energias renováveis, por exemplo. Nas notícias focadas na Greta, a questão da recusa em viajar de avião também aparece recorrentemente no portal G1. Na questão das consequências da emergência climática, também há poucos registros. Foram encontradas apenas 12 notícias no G1 e 7 no UOL. Greta Thunberg repercutiu a morte dos indígenas que tentavam proteger a floresta amazônica do desmatamento ilegal e mencionou também estarmos no começo de uma extinção em massa. Essas declarações da ativista, lembrando que as pessoas estão sofrendo, morrendo, os ecossistemas estão morrendo, foram algumas vezes colocadas, então, consideradas como consequências, mas verificamos que os efeitos são mencionados apenas a partir de discursos da Greta e são deslocados de uma explicação maior. No portal UOL, observamos que a consequência mais citada foi a questão hídrica, como falta de água potável, secas, que atinge alguns países, e notícias associadas ao ativismo climático de Greta, bem como incêndios florestais na Austrália, que foram, ao lado do desmatamento da Amazônia, pautas ambientais frequentes no mundo todo. Esse número de consequências trazidas contemplou grande variedade, especialmente por conta de duas reportagens que eram voltadas para a realização do Exame Nacional do Ensino Médio, que no Brasil, o chamado Enem, ele dá acesso aos jovens para a universidade. Então, é uma prova final que, então, o tema da emergência climática apareceu como um provável tema dessa prova, e por isso, no UOL, a gente obteve mais resultados para consequências.
Quanto às escalas nas quais se apresentaram as mudanças do clima, analisamos que o local da notícia é prioritariamente o exterior, as ações da ativista Greta, e apenas 15 das 98 notícias do corpus foram de acontecimentos oriundos do Brasil. E também associado a isso está o maior uso de agências internacionais, sobretudo por meio de despachos, né, de agências internacionais. Na análise das fontes, também importa observar que a fonte principal foi a Greta, que foi citada em 100% das notícias do G1 e do UOL, indicando uma cobertura centrada na personalidade e atuação individual da ativista. Nas categorias de ativistas, também o maior número de aparições, 52 no total, encontram-se lideranças locais das manifestações e outros ambientalistas ouvidos, bem como estudantes que participaram dos protestos e populares que apoiaram o movimento. Em relação às fontes políticas, foram mobilizadas 43 vezes no corpus, sendo o terceiro grupo mais frequente. Observamos a repercussão de polêmicas envolvendo alguns dos principais líderes nacionais que se encontravam politicamente contrários à ação climática, como o presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, e o presidente do Brasil, Jair Bolsonaro. Esses manifestaram ao longo do ano contrariedade em relação à atuação da jovem e especialmente trocando mensagens por redes sociais. Percebeu-se que os líderes políticos tiveram um posicionamento enfático contra a Greta, até porque ela se manifestou sempre contra um sistema econômico baseado nas energias fósseis. Na tentativa de refutar o seu movimento, eles colocavam sempre uma situação de descrédito em relação à ativista. O fator, então, que mais mantém a nossa observação é de que as notícias acabaram sendo superficiais, pois elas visavam apenas trazer essa disputa de discursos em torno da emergência climática, sendo que não eram aprofundadas justamente, né, como esses líderes poderiam contribuir de fato para considerar a questão como uma questão importante. Por fim, a gente observou a personalização em todo o nosso corpus, né, como citamos, 100% das notícias citaram a personagem Greta, e o tratamento dado à ativista foi semelhante ao dispensado a outras celebridades no mundo digital. De maneira geral, traz uma sequência de pequenas notícias sobre suas atividades particulares ou públicas, para as quais o público, principalmente nas redes sociais, ele se manifesta interessado. Por ser jovem, ter essa personalidade e visibilidade internacional, ela foi uma personagem de grande captação de cliques, o que na nossa análise, né, parece que falta realmente uma observação de maior complexidade para a questão, sendo o jornalismo perdendo, neste momento, neste ano, a oportunidade de contextualizar a temática, na medida que as notícias são superficiais e apenas atualizam a movimentação individual da personagem Greta. Por fim, podemos concluir que a cobertura da emergência climática segue voltada aos eventos factuais, como a greve climática e a própria COP25. Das 98 notícias dos portais G1 e UOL, houve relato do exterior em 83 e poucas do território brasileiro, apenas 15. O conteúdo foi produzido especialmente pelas agências internacionais, sendo 51 do total de notícias, e o portal UOL, com o uso maior das agências internacionais, tendo 31, ante a 20 do portal G1. A presença pequena de causas, quando apareceram, não foram contextualizadas, assim como das consequências, indicando uma superficialidade das notícias. Não houve aprofundamento com fontes especialistas, um dado muito importante, que as fontes eram ativistas, a Greta principalmente, né, e políticos. É possível concluir que a maioria das notícias que poderiam focar nas mudanças climáticas por conta da pauta da greve trouxeram questões ambientais de forma muito ampla, trazendo muitas vezes os discursos das pessoas apenas em prol do meio ambiente, estamos aqui manifestando pela ecologia, tudo muito genérico e não aprofundando e colocando o debate no termo da especialização da questão da mudança do clima. E por fim, o que já colocamos há pouco, a personalização no efeito Greta,
que a cobertura foi muito baseada justamente na movimentação individual dela e também acabou contribuindo para essa superficialidade no tema. Então é isso, a gente agradece, né, Heloísa e eu agradecemos muito a oportunidade de fazer parte desse evento e agradecemos ao nosso grupo de pesquisa em jornalismo ambiental da URGS. Um abraço a todos e todas.